O tema dessa sessão foi mudado de acordo, se você seguir a questão do livro, a gente fez uma alteração proposital para que a gente pudesse ter o tempo de espera logo depois da exposição bíblica acerca da liderança, da condução do Espírito Santo. Então, o tema dessa segunda sessão é que nós nos envolvemos com todas as gerações. Nós nos envolvemos com todas as gerações. Para quem me conhece, sabe que eu vim de uma vida turbulenta, de uma família não muito estruturada, talvez não estruturada de forma alguma, o qual me levou para muitos lugares o qual não deveria. Tantas coisas que fiz que me envergonho. Tantas coisas que fiz que penso nos meus filhos hoje. E a minha oração é que eles não precisem passar pelas coisas que eu passei, que minha família passou. Meus pais fizeram o melhor que eles poderiam para mim, para os meus irmãos. Somos uma família de... Eu sou caçula, tenho 3 irmãos e uma irmã. E uma parte da minha vida, vindo de São Vicente, uma comunidade do surf e do skate. Então, vocês sabem que eu tenho um histórico de atleta. Você não olha assim, você não imagina, mas... Quando eu tinha 15 anos, naquela época, nos meus 15 anos, né? Alguns de vocês nasceram naquela época, alguns de vocês nasceram agora, vocês nem imaginam como era aquela época. Não tinha um celular. Nós batíamos na casa dos amigos para poder fazer alguma coisa, sair para jogar bola ou coisa do tipo. Tinha um rapaz chamado Rodrigo, o Digo, e algo aconteceu na vida daquele menino, e ele mudou, assim, de água para o vinho. De repente ele já, naquela época, tinha aquela coisa mais rígida, né? Ele falava assim, meu nome agora é Rodrigo, né? Já viu o pessoal que antes era o apelido, agora não me chama mais do meu apelido, que é o velho homem, meu nome é Rodrigo. E a gente falou assim, cara, esse maluco vai ficar doido, cara. E aí ele tinha uma irmã bonita. E aí eu comecei a tirar sarro dele, queria ser meu cunhado. E aí eu comecei a pegar no pé dele, todo dia que a gente se via, eu falava assim, cara, você vai ser meu cunhado, mano. Você vai ser meu cunhado, cara. E aí um dia eu peguei tanto no pé dele que a gente meio que brigou assim. Mas dava para ver que ele não queria brigar. Eu passei dos limites. Quem me conhece sabe que eu sei passar dos limites, eu não tenho orgulho disso. O velho homem sempre quer dar uma ressuscitada. E aí, ele só fala assim, Cacá, você é meu melhor amigo, eu não quero brigar, só não fica me enchendo o saco. O negócio da minha irmã. E aí a gente ficou meio brigado por uns dias, e aí, de repente, numa manhã, eu recebo a ligação de um amigo e falou assim, cara, o Digo morreu. Cara, um cara bêbado dirigiu e passou a calçada, e o Digo estava andando de skate e ele não sobreviveu, cara. Falei, mano, essas brincadeiras não é legal, mano. Nessa altura do campeonato, tipo assim, cara, a gente tá brigado, mano, por besteira. Ele falou, não, cara, eu jamais brincaria com isso. Cara, o Digo morreu. E aí eu peguei minha bike, cara, e eu fui juntar com a galera. Cara, nós nos reunimos na casa de um cara que era muito especial pra gente na época, que era o nosso professor de surf. Ele abria a casa dele, sempre foi cheio de gente lá. E nós nos abraçamos e nós choramos. E aí um dos nossos amigos era crente. E ele aproveitou a oportunidade. Ele falou assim, cara, eu quero orar por vocês, cara. Vocês precisam de Jesus, cara. Eu digo, cara, ele aceitou Jesus 2 semanas atrás. E ele está no céu com Deus, cara. E vocês podem estar também. Vocês podem ter essa segurança. E naquela época Deus começou a fazer algo no meu coração. Isso no final dos anos 90. E aí, gente, fazendo uma história longa, curta,
Naquela época eu desesperei, eu não tinha uma boa estrutura familiar, eu não tinha amigos crentes, e foi quando eu fui para lugares que eu não deveria, feito coisas que não deveriam. E algum tempo se passou depois disso. E talvez eu estava muito distante de ser aquilo que meus pais gostariam que eu fosse, que minha família gostaria que eu fosse. E aí nós recebemos, eu me converti, né? Se você já fez Connect, talvez você já ouviu a minha história. Tem uma praia em São Vicente chamada Quitanduva, e eu estava lá acampando com os amigos, as ondas estavam grandes, poucas pessoas estavam surfando, e eu sentei na pedra e eu comecei a indagar acerca da vida, olhando que eu havia perdido meu amigo, que tantas coisas, meus amigos estavam perdidos. Na época o crack estava chegando no Brasil, e eu lembro de sentar na pedra e ver as ondas grandes e começar a falar, Deus, se você existe, cara, tipo assim, essa vida que você criou, cara, essa vida é uma droga. Olha para os meus amigos, olha para minha família, olha para o meu pai. E aí, é como se uma voz de verdade tivesse falado, não foi essa vida que eu criei. Eu criei uma vida diferente. E eu não sabia, não tinha um conceito de criação e queda. Eu tinha nem de Deus, na verdade. E eu ouvi aquela voz me pareceu algo que estava mexendo comigo. E eu falei assim, então quer saber se isso é verdade? Se você de fato existe, você precisa me dar um sinal. Então já começou já carismático, né, na conversão. Você me dá um sinal, porque assim, E aí eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma pureza fora do normal. Eu lembro que eu tive como se fosse uma visão, hoje eu não sei o que de fato era, mas era como se eu tivesse de pé e eu tivesse um rabo, tipo de uma máquina de lavar. E sabe quando a água suja sai da máquina de lavar? É como se eu estivesse vendo aquela água suja saindo, indo para o mar. E eu senti uma pureza fora do normal. E aí, eu sem saber, nunca tinha lido a Bíblia, eu falei para Deus, eu falei assim, eu acho que você está me perdoando. Eu acho que você está fazendo algo em mim. E eu queria falar que a minha vida é para a sua glória. A partir de hoje eu vou viver para a sua glória. E seja o que for, eu quero ir para qualquer lugar que você quiser me levar. E aí as palavras de Jeremias capítulo 1, no versículo 1 e 2, começaram a surgir no meu coração de que assim o chamado de Jeremias de ser profeta para as nações, de ser um jovem e falar assim, cara, você não diga que você não sabe o que fala, não tem o que falar, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. E desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu peguei as minhas coisas, eu peguei a minha prancha, eu peguei minha bicicleta, eu dei tchau para meus amigos falaram, cara, o Cacá tá doidão. Eu falei, vai ser a última vez que vocês vão me ver nesse lugar da forma que vocês estão me vendo. E era um sábado de manhã, em 1997, talvez, 98. Eu fui para casa, abracei minha mãe, chorei, pedi perdão. Tomei banho, deitei para assistir o Globo Esporte. E eu comi a macarronada que ela fez, que era a minha favorita. E depois eu dormi a tarde toda, como eu nunca tinha dormido antes. Porque eu tinha medo de dormir e não acordar. E aí então, gente, eu falei assim, vou procurar uma igreja. E aí eu procurei uma igreja, não sabia, fui numa igreja mais próxima e tal. E eu cheguei tipo 5, 6 horas da tarde, o culto era às 8. E aí o pastor chegou e falou assim, ô jovem, acho que você está meio cedo pro culto, cara. Eu falei, pastor, você é o pastor disso aqui? Eu preciso te contar o que aconteceu comigo, cara. E aí eu contei para ele falou assim, cara, nós temos aí centenas de jovens, cara, com a tua história, cara. E você precisa contar exatamente como você contou para mim, você pode contar hoje à noite. E aí então chegou a galera, começou a chegar, eu não tenho lembrança das coisas que eu falei. Eu fico me perguntando se eu falei alguns palavrão, né? Tipo assim, cara, Jesus me perdoe. E falei algumas coisas que não devia, coisa do tipo. Aquele cara me deu uma Bíblia, ele assinou aquela Bíblia, e eu guardei essa Bíblia com muito carinho por muito tempo. E aí então, o Senhor começou a fazer coisas na minha vida, através da minha vida, e eu começo essa introdução dizendo que o meu falecido vô,
logo quando eu voltei na minha primeira viagem missionária, ele me chamou chorando em lágrimas. E ele falou assim: Cacá, eu preciso falar algo para você. O vô logo vai embora. Ele já estava com seus perto de 80 anos. O vô já vai embora. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, e eu espero que você receba com carinho. Ele falou assim: eu orei tanto por você, e eu falei para tua mãe que se você não mudasse de vida, você seria um cara imprestável para esse mundo. Mas você não é imprestável. Cara, Deus mudou a tua vida. Eu tenho tanto orgulho de você. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi no meu avô. E aí isso me lembra do Salmo 78:4, que diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis, ou majestosos, ou gloriosos feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eu ia numa igreja batista perto de casa. Alguns já ouviram. Naquela época, Nirvana e Pearl Jam estavam em alta. E eu tinha uma calça com um rombo no joelho, que era a época grunge, né? E aí eu falei assim: cara, eu vou pra igreja, eu vou colocar a melhor roupa que eu tenho. Botei uma camisa de botão flanelada, né, xadrez, que é uniforme da Calvary hoje, eu não sabia. Florida e xadrez, tá, gente? Só o dress code. E aí, um dos presbíteros lá chegou, diácono, né? Nessas igrejas mais tradicionais, tem esse pessoal que apaga a luz pro pessoal ir embora, ou coisa do tipo. Ele chegou em mim e falou assim: ô Cacá, beleza, meu irmão, tudo jóia? Deixa eu te falar um negócio, cara. Você tá precisando, assim, de umas roupas, tá ligado? Tipo assim, cara, de um tênis, entendeu? Tipo assim, pô, teu tênis é uma Adidas com silver tape, né, cara? Tipo assim, E eu, tipo assim, cara, eu acho que não, acho que eu tô de boa, cara. Tipo assim, acho que eu tenho umas roupas legais no guarda-roupa. Então, esse era o cenário. Alguns anos se passaram, eu viajei, eu estudei, me preparando para o ministério. E aí, no ano de 2000, a Calvary vem para o Brasil. São Vicente, minha cidade. Se você não sabe, é a primeira cidade do Brasil. Não é verdade que é Bahia, Salvador, coisas desse tipo. É São Vicente, tá? É uma ilha 013. E esse casal, os Rogers, brotaram lá. Eles estavam se preparando para ir para a África. Aí alguém falou para eles assim: cara, a África está muito difícil conseguir visto, mas o Brasil está aberto. Se você tiver um filho lá, você ganha um passaporte, você ganha um visto permanente. Cara, o Brasil é a bola da vez. E eles então falaram assim: cara, a gente vai para o Brasil. Na época não tinha tanta internet, né? Tava na tecnologia, estava no seu limite ali para o que viria a ser. Eles se despediram como se fossem para a selva amazônica. E o pessoal, algumas igrejas foram contra, falaram: vocês são malucos, cara. E aí então eles brotam em Santo São Vicente. E eles falam assim: cara, isso aqui é o paraíso, a gente pode viver a nossa vida para sempre aqui. Tiveram seu filho lá, ganharam visto, começaram a igreja. Eles precisavam de pessoas para fazer parte da diretoria, para a igreja poder ter um documento. De alguma forma chegaram no pastor da igreja que eu estava e falou assim: cara, a gente precisa de alguém de confiança, e nós ouvimos falar muito bem do senhor. Ele falou: tá bom, eu posso ser parte da sua diretoria. Naquela época, no ano de 2000, nós vivemos um certo tipo de avivamento na nossa cidade. Deus usou nossos irmãos americanos de forma poderosa. Tantas equipes de Calvary Chapel Costa Mesa e Corvallis no Oregon. E eu tinha 16, 17 anos. E tinha uma fome por Deus, tinha um desejo de servi-lo. E aí meu pastor chegou em mim e falou assim: Cacá, eu acho que você tinha que ficar de rolê com esses gringos aí, cara. Eles são uns caras bem bacanas, agora eu faço parte da diretoria deles. Então, cara, aproveita que você é jovem, não tem muita preocupação na vida aí, então já vive uma vida meio maluca mesmo. Cara, vai com esses caras, você conhece todos os lugares.
E aí, cara, eu me juntei com esse pessoal, levava eles em alguns lugares, não falava inglês na época, embromava pra caramba. Mas algumas coisas mexeram comigo. Essa realidade da Calvary ter esse começo acerca de olhar para um povo hippie, olhar para a realidade atual e ver quão diferente as pessoas estavam vivendo, mas ter espaço para elas, começou a mexer comigo, porque eu vim de um contexto rígido, né? E aí eu vi que tinha um senhor na equipe, o Tom Evers, eu nunca vou esquecer daquele cara. Ele está vivo até hoje. Ele tinha uma filha adolescente, tinha uma filha mais velha que era um snowboarder. E eles eram uma família diferente. E aí tinha a Mindy, que era uma cantora fenomenal, uma jovem loira, que cantava como um anjo. Na praça ela cantava, as pessoas juntavam e era uma coisa incrível. E aí tinha um dos pastores, que era o Larry Lyon, nosso amigo, até hoje, lá do Oregon. E eu lembro de falar assim, caramba, eu nunca vi um negócio tão misturado, tão diferente, e parece que está dando certo, né? E aí todos os lugares começaram a abrir as portas para esses lugares, para essas pessoas. E aí isso nos leva a esse capítulo. Eu lembro das orações dos irmãos, eu lembro das portas abertas, eles falaram no meu colégio, para todos os alunos. E aí eu comecei a pensar nesse capítulo e eu vi o quão precioso é poder ter uma igreja tão diferente, gente, onde tem lugar para todo mundo. Lembrando das palavras do meu avô, meu pastor Batista, espero que ele não assista essa parte, mas ele falou para mim assim, cara, eu acho melhor você ir para Calvary. Acho que vai ser muito difícil ser um pastor Batista, cara. Você vai ter que estudar 4 anos, cara. Aí depois mais não sei quanto, cara. Aí depois passar na sabatina. Eu não sei se você passa, cara. E tem que se arrumar, cara. Você arrumado não é arrumado. Então, cara... E aí eu fui falar com o meu pastor, né? Não o meu pastor, o outro pastor da Calvary. Eu falei, cara, eu quero ser da Calvary. Eu gosto da Calvary. Eu acho que essa vibe é muito massa e tal. E ele falou assim, não, cara, volta lá pra tua igreja, cara. Teu pastor é meu amigo, cara, e eu não quero treta. Mano, vamos manter do jeito que tá, cara. Você é de lá, você aparece aqui, cara, a gente serve junto, tá tudo certo, cara. Aí eu tipo assim, poxa, cara, nem os caras da Calvary me querem, mano. Só os caras que eu tinha a chance de tipo assim, mano, não me quer, cara. E se passaram alguns bons anos, gente, Então, em 2006... já nos meus 20 e poucos anos aí, o Senhor abriu a porta. Então, esse mesmo pastor estava indo para Foz, e nós nos encontramos no Rio de Janeiro, e aí ele falou, cara, eu estou mudando para Foz, vamos começar uma igreja lá. E aí então eu liguei para ele e falei assim, cara, acho que Deus está me chamando para agora chegou a hora. E aí desde então, servido como pastor e missionário da Calvary, junto com esses amigos. Mas o que mais me chamou a atenção, gente, foi tão diferente, era pessoas de tudo quanto é idade. Mas eu nunca tinha visto, como o Nick falou, eu nunca tinha visto um capítulo da Bíblia ser exposto. E eu lembro que nos poucos anos que eu fiquei em São Vicente, enquanto eu estava em paralelo com a Batista e com a Calvary, eu vi o Evangelho de Marcos ser ensinado. Eu vi a carta de Gálatas ser ensinada como eu nunca tinha visto antes. Tivemos uma conferência chamada Declaração da Liberdade, através de Gálatas, e foi uma coisa que mexeu comigo. O livro de Atos, de Romanos, as epístolas pastorais. E eu falei assim, cara, eu quero ser parte desse movimento. E isso mexeu comigo de tal forma que, além de ter o histórico atlético, vocês veem que eu já tenho um bom tempo também com a Calvary. Então, gente, essa ideia de se envolver com todas as gerações, ela não é só uma questão geracional de idade, mas é uma questão também de povo diferente. Estava falando com o irmão aqui agora há pouco, ele estava me contando uma história de 15 anos atrás,
de uma irmã que ele encontrou em São Paulo, que viu ele com uma camiseta que remetia à questão dos anos 70. Ele falou assim, e essa moça foi e falou assim, cara, eu era um daquele povo, meu pai me levava naquela casa que vocês viram no filme que o pastor Chuck tinha, e era onde eles levavam o pessoal. Hoje em dia eles levam o pessoal mais maluco para Jocum. Na época era aquela casa lá na Califórnia, tipo assim, cara, o pessoal tá dando trabalho, manda para essa casa. E aí, incrível poder ouvir tantas coisas acerca disso. Então esse é um testemunho pessoal meu. Então quando nós estamos de final já redigindo, olhando cada parte desse livro que a gente está lançando, mexeu comigo de tal forma que eu lembrei, falei, cara, quem são essas pessoas que Deus tem usado no nosso movimento, que eram imprevisíveis, que talvez não teriam outro lugar, talvez não teria chance de poder estar nesse lugar. E nos leva à primeira pergunta diante dessa coisa: será que nós temos essa igreja como um lugar que acolhe todas as gerações? Ou todo tipo de pessoa que possa vir e se sentir à vontade? E toda vez que eu olho para essa igreja, minha oração tem sido: a gente precisa de um pessoal mais de cabelo branco. A gente precisa de um pessoal mais vivido. A gente precisa de um pessoal que não está lidando com as coisas da vida nos seus 20, 30 anos, tentando descobrir o que vai ser depois. Não, eles já estão estabelecidos. Eles já estão olhando para os seus filhos, para os seus netos. E eu tive uma conferência um tempo atrás e alguém me perguntou uma pergunta que nunca tinha sido feita para mim. Falei assim, Cacá, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, meu. Cara, um amigão meu de Goiânia, ele falou assim, qual o plano da Calvary acerca das pessoas mais velhas e idosas? E eu tipo assim, nosso desejo é crescer o nosso número de adolescentes e jovens. Esse é o nosso desejo maior. Ele falou assim, cara, eu acho que vocês precisam começar a olhar para esse povo. Tem um povo morrendo nos apartamentos sozinho. E estão sendo descobertos depois. E nosso coração precisa partir por isso, cara. Nosso coração precisa ser quebrado por isso. Então, ouvir algumas pessoas mais vividas da nossa comunidade dizer que está orando por anos para que haja um aumento desse tipo, me leva a essa realidade de que nós precisamos estar abertos para todo tipo de povo. E todos nós temos algo importante que possa trazer para a nossa comunidade. Dos mais pequenininhos até os mais vividos. Então, gente, compartilhar a mensagem de Jesus é uma coisa incrível, um fundamento que une todas as gerações. Então, o primeiro ponto é compartilhar a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, várias vezes, ele falou dessa realidade de pregar o evangelho para todo mundo. De pregar o evangelho que transforma a vida das pessoas. Então, se a gente fosse ler 1 Coríntios 2:2, 3:11, a gente vê essa necessidade de não pregar a nós mesmos, mas Cristo ressurreto. Como a gente ouviu na primeira sessão, que Jesus morreu e Ele ressuscitou. E tudo isso que Ele fez por amor a nós. Então, o fundamento, eu sempre falo isso, gente, se tirar Cristo de nós, dessa sala, talvez nós seríamos, a maioria do povo, nós não iríamos de férias juntos. Nós não estaríamos de rolê todo o tempo, toda semana. Mas por causa de Cristo, nós conseguimos estarmos unidos aqui, com uma alegria fora do normal, com as nossas diferenças, com os nossos passados, com as nossas coisas. Então a gente vê essa necessidade do Cristo crucificado e ressurreto ser a nossa pregação. Os jovens, o qual nós queremos e desejamos alcançar, eles não precisam de coisas elaboradas para chamar a atenção deles. Eles precisam de algo que é uma substancial do Evangelho. É isso que transforma as pessoas. É isso que transformou o nosso movimento no movimento que se tornou um dos maiores movimentos da história do mundo, do movimento de Jesus.
Então nós devemos pregar para a mensagem do Senhor a todas as idades, que Jesus continua sendo suficiente, a única resposta para esse mundo caído. A resposta para a nossa posição política, a resposta para a nossa vida diária, a resposta para os problemas do mundo não é nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo. Nada tem o poder de transformar as nações além do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós pensarmos dessa forma, não pensarmos em nada muito elaborado, mas a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, o qual Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudesse ter vida e pudéssemos viver uma vida que agrada a Deus. Então, a combinação dessas coisas que eu citei, da minha conversão e do começo da Calvary no Brasil, a singularidade dessa diferença entre jovens e adultos e mais velhos poderem estar juntos e servir juntos, gente, remete a uma revolução onde portas que eram fechadas, inclusive a do coração, elas se abrem. Elas começam a entender e falar assim, cara, esse negócio é diferente. Essa comunidade é diferente. Esse desejo das pessoas de amar e abraçar essas pessoas que estão chegando é diferente. Então a gente começou com a nossa história, não só nos anos 60 e 70, mas nos anos 2000, na Calvary no Brasil. Nós vimos um número de conversões absurda, gente. Talvez vocês nunca ouviram falar sobre isso. Mas na minha cidade, São Vicente, 270 mil habitantes. Todo mundo sabia que tinha um povo lá que falava de Jesus e tinha o logo da pomba. Eles sabiam. As escolas que nunca tinham feito nada, eles abriram as portas para os americanos. E assim até hoje. E por isso nós amamos os nossos irmãos americanos. Nós temos as nossas diferenças. Nós temos as coisas que nós amamos e odiamos, mas nós somos irmãos em Cristo. E nós queremos viver uma vida que agrada a Deus com qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Mas nós honramos o que Deus fez no passado e nós não queremos viver uma coisa nostálgica. E como a gente viu na citação de Gustav Mahler, que a tradição não é a adoração às cinzas, mas é o manter do fogo a chama, porque Deus está fazendo e deseja fazer. Amém? Então nós compartilhamos a mensagem de Jesus. Então nós ensinamos a palavra de Deus de forma expositiva, o qual eu não vou gastar muito tempo, porque já falamos na primeira sessão. Só gostaria de trazer alguns pontos acerca disso. O movimento da Calvary, ele não cresceu porque tinha gente com muita coisa elaborada. Estava conversando com esse irmão, mais uma vez citando. Se você ler o livro A Colheita da Calvary, você vai ver, cara, que você tem lugar para você. Por mais que seja, tem lugar para você, cara. Porque tem lugar para mim. Tem lugar para outras pessoas que, cara, não teríamos em outro lugar. Então, os jovens de hoje, de antigamente, de agora, eles têm fome de verdade. E a Calvary se torna um farol, um luzeiro, em meio a tantas coisas que nós temos ouvido por aí, até mesmo no meio das igrejas. E talvez vocês representam uma boa parte de vocês assim, cara, sabe o que eu queria? Eu queria ir para uma igreja onde havia uma comunidade amável que ensina a Bíblia. Quantos de nós pensávamos dessa forma quando nós viemos para Calvary? Muitos, a maioria de nós. Nós não queremos nada muito elaborado, nós queremos a simplicidade do que é as Sagradas Escrituras. E é por isso, gente, que a geração Z está se levantando agora mais do que nunca, está saindo no jornal do mundo todo. Que a geração Z está sendo levantada por Deus para liderar as igrejas, para liderar o número de pessoas que têm vindo para as igrejas, a tendência e toda essa questão. Por quê? Porque tudo que o mundo ofereceu para eles estão cansados. Não foi resposta para a realidade deles.
Estava conversando com o pastor Nick, ele estava falando que no Colorado, a força da geração Z está sendo levantada para ir contra ideologias o qual eles abraçavam antes. Porque eles entenderam que não era resposta para eles. Que a única resposta é Jesus Cristo e a Bíblia. E a comunidade que eles fazem parte. Então, quando nós pensamos no nosso movimento de jovens que tem crescido e está crescendo na nossa igreja, nós pensamos, o que esse povo precisa é a Bíblia. O que esse povo precisa é o Evangelho. O que esse povo precisa é Jesus Cristo. E nós não abrimos mão disso de forma alguma. Uma citação do livro aqui, ele fala assim: reserve um minuto para pensar sobre os jovens da nossa geração. Eles têm fome de alimento espiritual, estão à procura de resposta, buscam significado nas redes sociais, nos meios de entretenimento, nas instituições de ensino e em outros locais. Como cristãos, sabemos que eles estão procurando nos lugares errados, mas eles ainda não perceberam que realmente procuram um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa é a pura verdade. Se você assistir o filme da Calvary, tem uma parte que o pastor Chuck pede pro Lonnie Frisbee: explica pra gente o que é esse povo. E é exatamente isso, ele fala assim: eles estão procurando no lugar errado. E é assim até hoje. E que bom que nós podemos ser esse lugar. Um comentarista fala que ministério ele acontece quando nós nos tornamos canais do amor de Deus para as pessoas. E é isso que nós desejamos ser. Então, uma aplicação aqui, que a gente não venha subestimar a próxima geração, essa geração, mas que possamos oferecer pão da vida, que podemos oferecer alimento para eles, para que eles possam ir diante de nós e poder servir o Senhor e fazer tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na vida deles. Amém? Então, o próximo ponto para nós olharmos é encontrar as pessoas aonde elas estão. Essa é uma coisa difícil para a gente. Nós acostumamos, gente, quanto mais tempo nós passamos na igreja, nós nos acostumamos a estar com as pessoas que nós já estamos de rolê. É muito mais fácil. Conhecer novas pessoas, dependendo da nossa personalidade, requer muita coisa. Eu queria ler Lucas 19, o versículo 10. E eu quero poder refletir com vocês acerca disso. Lucas 19, 10. Diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Um versículo para nós decorarmos. O Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. No livro, se você já leu o livro, tem uma parte que ele fala nesse capítulo. Ele fala assim, ele usa a ilustração de limpar o peixe antes de pescar. É uma coisa surreal de se pensar. Ninguém faz isso, a não ser nós, povo evangélico. Nós queremos que as pessoas venham prontas. Nós queremos que dê menos trabalho, as pessoas que dão menos trabalho. Então ele fala, certa vez ouvi um sábio pastor e evangelista dizer que somos pescadores de homens, mas somos chamados para pescar e depois deixar que Deus faça o trabalho de limpar. Quando nós entendemos isso, gente, nós somos libertos de um fardo que não deve ser nosso. Isso não nos desresponsabiliza das nossas responsabilidades, mas o que quer dizer que não é o meu trabalho, nem o seu trabalho transformar os corações das pessoas. Mais uma vez, porque só Jesus é capaz de fazer isso. As pessoas tentam fazer de forma legalista, ou de forma hipócrita, ou de forma abusiva. Mas, gente, tente limpar um peixe antes de pescá-lo. Não funciona. Não funciona. Eu costumo dizer no aconselhamento pastoral
que os melhores aconselhamentos são quando alguém viu que fez besteira e nos procura para conversar. Quando nós tentamos ir para as pessoas que a gente vê que está fazendo besteira e elas não enxergam, a gente gasta nosso tempo, a gente se estressa e a gente ainda sai como errado. Entendeu? A gente ainda sai como vilão. Mas quando as pessoas já entenderam que fizeram besteira, elas vêm com o coração quebrado, é muito mais fácil manejar. Então, engajar as gerações significa acolher pecadores antes da transformação. E isso é um desafio para a gente. Isso é um desafio porque a gente quer colocar validade, tempo. A gente quer colocar que essa pessoa se converteu agora, ela tem que estar em tal lugar, tal época. E isso não funciona. E se você olhar para a vida do apóstolo Pedro, você vai ver que ele parece muito mais burro que a gente. Porque ele fala assim, cara, o cara andou 3 anos e meio, cara. O cara ouviu as pregações mais animal, cara. Sabe? E parece que as coisas passavam por aqui, cara. Ele vai e nega, Jesus falou que ele ia negar, ele falou que não ia. Cara, e Jesus falou que ia para a cruz, ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. E aí você fica pensando, cara, a gente tem dificuldade com isso, a gente precisa reconhecer isso, gente. Então, abrir as portas para as pessoas virem como elas estão, confiando de que Deus faz a obra, é uma coisa de extrema importância para a gente. A gente precisa mudar essa chave. A gente precisa mudar essa coisa, gente. Nós temos medo. Quantos de nós já ouvimos, né? Venha como está, mas não continue como está. Você está em outra coisa assim, não, nós vamos resolver essa segunda parte. Porque você não pode vir como está. E a gente começa a entender, mais uma vez, lendo esse livro, nas últimas semanas, eu fui tocado de tal forma, pensando, como eu quero ser diferente, como eu quero ser mais gracioso, como eu quero ser alguém que olha para aquelas pessoas e fala assim, cara, Deus pode usar a tua vida, cara, da forma que talvez você nunca imaginou, que mas cara, você é útil para o Senhor, cara, o Senhor ama a sua vida, cara, o Senhor está fazendo algo, cara. Fala que se você procura, você vai achar, cara, se você bater na porta, Ele vai abrir. E nunca você vai ver, cara, Deus rejeitando você. Nunca. Nunca na história você vai ver Deus fechando a porta para você e falar assim, cara, você não vai ter o meu amor. Não, eu morri por todo mundo, menos por você. Nunca. Então, gente, nós como família da Calvary, nós temos histórias incríveis acerca de onde o pertencer veio primeiro do converter. Isso tem sido um grande tema mundial no meio cristão. Pertencer é algo que as pessoas têm procurado. E a gente tem vivido umas histórias que é incrível, gente. E eu não queria que nós perdêssemos isso. Sem querer expor muito, nós vivemos algumas situações, eu vou colocar no plural para não deixar remeter para onde pessoas diferentes vieram fazer parte do nosso meio. E algumas pessoas, talvez com um espírito mais moralista, falaram para mim assim, pastor, tem que fazer alguma coisa, cara, tem que barrar, tem que segurar, cara, não vai deixar. E eu tipo assim, cara, a gente está ensinando a palavra todo domingo, cara. A gente está pregando Cristo, cara. A gente está pregando o Evangelho, cara. Vai chegar um dia que o Evangelho vai confrontar, cara. E essas pessoas vão se deparar, elas vão precisar responder diante da convicção do Evangelho. Mas uma coisa eu espero, é que no final, quando eles tiverem que fazer isso, eles não vão ter o que falar da nossa comunidade, porque eles foram abraçados e amados e queridos. E aí, então, sabe o que a gente viu? A gente viu conversão. A gente viu batismos. A gente viu coisas que Deus fez. Mas graças a Deus a gente não quis ajudar. Graças a Deus a gente não colocou a nossa mão. Então, gente, essa realidade de que
quando eu pertenço, uma das pessoas falaram pra gente assim, falou assim, gente, eu não tenho que falar dessa igreja. Eu não me sinto rejeitado, eu não me sinto colocado de lado, mas eu entendo que agora eu preciso responder de acordo com a minha convicção. A minha convicção é, eu não quero estar na igreja. Mas nós somos amigos. Nós continuamos orando por essas pessoas. E eu falei, você sempre pode voltar, que a porta sempre vai estar aberta. Nunca vai fechar. Enquanto a gente estiver na liderança, esse negócio não vai fechar. Então, gente, pertencer é de forma muito importante. Na época dos hippies, eles não pertenciam. Eles eram rejeitados. Eles eram os drogados, os malucos e o povo mais rebelde daquela época. E aí então a esposa do pastor Chuck olha e fala assim, a gente precisa de uma igreja para esses caras. E a minha pergunta para nós é, quem são essas pessoas hoje? Quem são as pessoas que a Calvary Curitiba e a Calvary Curitiba Norte vai olhar e falar assim, cara, esse pessoal precisa de uma igreja para eles. Esse pessoal precisa vir e sentir que eles são acolhidos e pertencem. E é um lembrete para nós que vamos fazer parte da plantação da nova Calvary, é que as pessoas não são o nosso projeto. As pessoas não são coisas que nós queremos fazer para tê-las na nossa igreja, não. É porque nós amamos elas. E nós queremos ver elas salvas. Nós queremos ver as famílias saudáveis. Nós queremos ver os casamentos incríveis de amor um pelo outro. De paixão verdadeira. Então oferecer esse lugar de pertencimento, nós temos referência para isso, gente. O movimento da Calvary, ele cresceu, porque mesmo depois que os hippies foram salvos, o pastor Chuck continuou a investir neles e acreditar neles. E se você olhar, tem pastores da Calvary hoje, você fala assim, cara, só gente maluca para ordenar esse povo. Algumas pessoas estão perguntando para mim, poxa, fulano vai fazer parte da liderança, ou da igreja, ou vai ser pastor? Eu falo assim, cara, nós temos uma filosofia que nós aprendemos do nosso fundador, é que se for para nós errarmos, vamos errar do lado da graça, do que do lado da lei, do que ser rígido e falar, fulano está fora. Não é incrível pensar? Perguntei para o meu pastor uma vez, pastor, como é que você lidaria se sua filha ou seu filho caísse em pecado sexual? Ele falou assim, ia partir meu coração, mas eu tentaria agir como aquela pessoa que precisa de graça e um dia eu queria receber a mesma graça que eu daria. Então você quer saber o quanto de graça que nós podemos, quão gracioso nós podemos ser? É quando nós nos vemos em situações no qual nós precisamos de graça. Nenhum de nós aqui, se for é meio biruta, gostaria de receber coisa rígida e maldosa quando nós falharmos. Nós queremos graça. Nós queremos ser abraçados. Nós queremos dizer, se eu ouvir que tem esperança para nós, que eu ouvir que vai ficar tudo bem, mesmo quando tudo não parece bem. Né? Eu falei, é uma das minhas frases favoritas nesses dias, eu não acho que foi Spurgeon. Os pessoal falam que é, mas não é. É que tudo vai passar, mesmo que seja como uma pedra no rim. Tudo vai passar. Tudo vai ficar bem. Um dia, tudo vai ficar bem. Então, cada geração precisa saber que tem um espaço real na igreja. E o interessante é que não é só ouvindo, mas servindo, sendo parte, dando oportunidade para as pessoas fazerem coisas, se descobrirem os seus talentos e seus dons. E isso me fez entender de forma tão incrível que eu quero ser um pastor que erra na graça. Eu falei, uma das coisas que eu mais temo nessa vida é de partir e ser visto como um cara rígido. Um cara que só sabia ser duro. E eu não estou falando de ir para o outro lado extremo. Eu estou falando de um lance. Eu falo assim, cara, esse cara aqui, ele foi gracioso. E sabe de uma coisa? Eu não tenho pesquisas para dizer, mas eu tenho vivência. Quase 3 décadas em ministério. Que a maioria dos casos onde a graça foi derramada
sobre pessoas que não se sentiam capazes, deu certo. Porque há uma coisa de um entendimento de que tipo assim, cara, isso foi confiado em mim de tal forma que eu não posso jogar fora. Eu quero ser fiel até o fim. Então, gente, requer graça, requer paciência, requer tempo. Nós temos essa coisa, daqui para frente nós vamos abraçar essa realidade do discipulado desde o começo, para que ninguém passe o primeiro, segundo ano na igreja sem saber nada sobre o que deveriam saber como fundamental. E eu já falo isso para você, gente, é doloroso. É doloroso. Às vezes parece que a gente acerta tudo, às vezes parece que a gente errou tudo, a gente vive nessa coisa assim, cara, por um bom tempo. Porque é assim que é. É quando você que tem acesso a adolescentes e jovens, eu já fui, né? Todos vocês já foram, sabem como é. Sabe quando eles tomam uma atitude assim, que você fala assim, caramba, que atitude madura. Sabe que você fica e dá aquele orgulho assim? Aí no outro dia eles fazem uma besteira muito surreal, assim, você fala, mano, mas é muita estupidez. E aí você fala assim, é a fase. O tic-teco está em produção ainda, está ali, né, chegando no lugar que deveria ser. E faz parte do nosso desenvolvimento. Ninguém desenvolveu de forma perfeita. Ninguém evoluiu de forma perfeita. Todos nós temos as nossas coisas. Então, indo para a parte final, a gente viu essa questão, né, de compartilhar a mensagem de Jesus. Nós vimos essa questão de ensinar a palavra de Deus, que Jesus é suficiente, o Evangelho é a resposta para tudo que a gente tem visto nesse mundo. A gente viu essa realidade de que Jesus veio para salvar o perdido, achar o perdido, né? E da forma que nós precisamos ser esse lugar de pertencimento, né? E aí também essa questão de investir não só na próxima geração, mas também nas gerações passadas, para que todo mundo possa entender que existe um lugar para cada um de nós nessa mesa. E essa mesa, ela é bem grande, e cabe todos nós, com os nossos talentos, com o que temos, com o que nós somos. Então, a igreja ela não pode apenas reter. Algum dos nossos líderes de ministério, quando eu contei para eles acerca da plantação, ele falou para mim assim, o sentimento que a gente tem é que a gente está num lugar quentinho, gostoso. E aí a gente não quer mexer nesse negócio. Vai dar frio, vai ter que mudar algumas coisas. Então a gente não pode reter, a gente tem que treinar, a gente tem que enviar. A gente tem que ver multiplicação, a gente tem que ver o reino avançando, a gente tem que ver mais igrejas sendo abertas, mais igrejas sendo plantadas. Então, esse desespero que a gente vê nessa geração dos jovens de hoje, estão desesperados por uma esperança real. Eles querem algo tangível, eles querem algo assim, cara, isso aqui mudou a minha vida. Isso aqui mudou a vida daquele cara, eu conheci aquele cara antes. Cara, eu voltei no meu colégio, gente, do ensino médio, como líder de uma equipe missionária na Noruega. E fui falar com a mesma diretora. E eu falei assim, Dona Regina, eu estou aqui e agora eu estou no outro cenário. Ela falou assim, menino, eu ouvi falar que você se converteu, até agora eu não acredito, mas eu liberei todas as classes para a sua equipe. E você pode falar o que você quiser, você sabe aqui quem manda sou eu. E cara, só vai nessa. E custou para o povo daquele colégio acreditar que eu havia me convertido. Quando nós estávamos fazendo lá música no colégio, eu vi uma inspetora, a qual eu fui muito desrespeitoso com ela, muitas vezes. E aí eu vi uma criança desrespeitando ela. Cara, e eu fui pra cima do menino, eu falei assim, cara, você não fala assim com ela, cara. Tipo assim, mano, ela tá aqui todo dia, cara, cuidando de vocês, cara. Ela começou a chorar. E ela falou assim, cara, o que aconteceu contigo? Tu era esse menino. Eu falei, pois é, cara. Só Jesus Cristo pode fazer isso, cara. Só Jesus pode fazer isso, cara. Então, quando nós olharmos para a realidade de uma igreja, cara, que discipula,
que leva pessoas para Cristo, que é esse lugar de pertencimento, que ensina elas no caminho que se deve andar, que discipula no sentido de torná-las à imagem e semelhança de Cristo, de seguidores de Cristo de verdade, cada vez mais avançando nessa direção. Nós chegamos a essa aplicação que não basta falar de jovens, nós precisamos de algo mais específico, de discipulá-los, de mentorearmos para que eles se tornem líderes e tomem a frente nas coisas que nós precisamos. Existe uma vitalidade, uma coisa incrível na juventude que quem passou de uma idade aí sabe do que eu estou falando. Chegou uma época na igreja que nós conversávamos, eu e Doug, e falamos assim, cara, a gente precisa de uma galera nova e solteira. Para essa galera que está acostumada a vir à noite, essa galera que está fazendo as coisas, mas a gente já não tem vigor para esse lance. E por mais que a gente pode parecer cool de alguma forma, tipo assim, cara, se eu vou no show de hardcore, cara, uma sexta-noite, cara, o final de semana para mim é doído. E em casa nós temos um trato de que não importa quão longa foi a noite, no outro dia eu sou pai integral. Então, cara, de manhã já começa a cuidar da criançada, não tem, tô cansado, não, combinado. Tá liberado ir pro showzinho de vez em quando, mas no outro dia eu já não tenho mais esse vigor. Aí a gente fica nesse lance assim, cara, se fulano me chamar, eu vou. Se não me chamou, eu vou dormir, mano. Porque nós precisamos dessa galera. Então, gente, eu sou profundamente grato pelas pessoas que investiram na minha vida. Pessoas que viram potencial. E eu desejo ser essa pessoa para muitos de vocês. Eu espero que minha vida e a liderança dessa igreja, você possa olhar e falar assim, cara, e se esses caras podem, a gente também pode. A gente pode. Então eu termino nesse tom, gente, que o futuro da igreja, ele não está na mão da nova geração. Ele não está. Não é verdade quando as pessoas falam isso. O futuro da igreja, ela está na igreja. Ela está no povo de Deus. Cada um com as suas coisas. Os jovens tomando a frente com vitalidade, com vigor e com tempo e liberdade para fazer. Os adultos ali juntos, servindo. Os mais vividos sendo esse pais e mães e avós para pessoas que falta referência. De trazer vida no cotidiano. De poder encontrar lugar de sólido, de constância. E eu amo ver isso na nossa comunidade, mesmo que a gente está orando por que tenha pessoas mais vividas. Tem pessoas que me procuraram e falaram assim, pastor, eu gostaria de ir para um grupo de conexão que tivesse pessoas mais velhas, que eu queria aprender dos outros casais, as mesmas lutas que eu tenho com o pessoal da mesma idade, eu queria ver esse negócio diferente. Como que é essa dinâmica? Como que as pessoas conseguem viver de forma bem, tendo 1, 2, 3, 4 filhos? Então, gente, é isso. O futuro da igreja está na igreja. E não em nenhum outro lugar, em nenhuma outra coisa. Nós honramos e desejamos honrar as gerações. Todas elas. Amém? Então, conclusão. Nós precisamos compartilhar o Evangelho. Nós precisamos ensinar a palavra. Nós precisamos encontrar as pessoas aonde elas estão, da forma que elas estão. E deixar a obra de transformação com o Senhor. Nós devemos dar e disponibilizar esse lugar de pertencimento. Julgamento elas já têm. Rejeição elas já têm. Dúvidas e questionamentos elas já têm. Talvez ranço com crente, elas já têm. O que nós precisamos é ser esse lugar de pertencimento e abrigo. E aí então dessa forma, discipular e investir na próxima geração também. Então a pergunta, e o apelo para nós hoje, é o que nós estamos fazendo para que essas coisas se tornem ainda mais realidade na nossa comunidade. Vamos orar.